Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal, conhecer um pouco da história souengenheiro.com. Hoje, de forma especial, com um engenheiro, geólogo, que traz uma história maravilhosa para nós conhecermos. Então, João César Pinheiro, queria que você se apresentasse para o nosso público. Nome, endereço, telefone, fica à vontade, João César. Muito obrigado, Luiz. Olá, colegas da engenharia, principalmente colegas jovens. É um prazer estar aqui para falar um pouco da minha trajetória. Eu nasci em Jaguaribe, mas eu fui muito cedo morar na Bahia. Fui morar numa mina de chumbo. Naquele tempo, 1958, era seca no Ceará. Uma seca parecida com essa seca dos últimos 7 anos aí. E nessa mina de chumbo eu conheci muitos geólogos franceses. O chumbo era utilizado para fazer as baterias de chumbo da Prestolite, que eram usadas nos caminhões FNM. Do esforço de Juscelino Kubitschek, que estava montando a indústria automobilística brasileira naquele tempo. E eu fiz ginásio em Macaúbas, na Bahia, e em Limoeiro do Norte, Ceará. Porque eu sendo de Jaguaribe, minha família toda de Jaguaribe e Limoeiro do Norte, ficou indo e voltando até se estabilizar lá na Bahia. Depois eu fiz científico em Caetité, na Bahia. Nossa. Onde tem uma mina de urânio, hoje, a mina de Lagoa Real. Isso tudo foi me levando para a escolha da geologia como profissão. Então eu viajei para Brasília, fiz a Universidade de Brasília, fiz vestibular, e em 71 eu me formei em geologia. Mas voltando um pouquinho, aquele povo de Limoeiro é muito acolhedor. O que explica esse povo ser tão acolhedor? Tive a oportunidade de trabalhar ali em Tabuleiro, um povo fantástico, fantástico. O povo de Limoeiro é um povo muito ligado a compatibilizar a agricultura e a mineração, Sim, sempre sim. foi forte lá, a mineração de calcário para fazer cal, com o meio ambiente. Já falou 3 minérios aqui. Chumbo, calcário. Foi se apaixonando pela geologia. Eu falaria de 80. Nossa. Substâncias minerais que normalmente são utilizadas pela sociedade para o bem-estar, né, das pessoas. Eu entrei nessa do minério, mas fui, por causa disso, além de trabalhar em Goiás, passar a minha vida quase toda em Minas Gerais. Sim, sim. Mas antes de falar de Minas Gerais, do tempo que o senhor passou lá, o senhor é filho único? Não. Eu tenho 4 irmãos. Nós tivemos uma vida, no início, muito sofrida. Saímos daqui, como eu disse, num tempo de seca. Sim. Passamos 10 dias na Rio Bahia, viajando num Fenemê, no FNM, aquele caminhão grande. Sim, sim. Alguns na boleia, outros em cima da carroceria. Junto com um tio nosso que tinha esse caminhão, lá de Limoeiro do Norte. Então, os nossos amigos do interior podem ter uma inspiração no senhor, né? Os jovens do interior. Eu sempre estudei fora de casa. Para fazer ginásio, aos 10 anos de idade, eu tive que ir para Macaúbas, a cidade longe da mina de Buquira, 30 quilômetros. Eu ia e voltava pegando carona de caminhão de minério. Nossa. Depois em Caetité, fazendo científico da mesma forma. E depois em Brasília, morando em República, dentro do campus da UNB, no tempo em que existia um movimento estudantil muito forte, 1968, né? Eu fui, inclusive, contemporâneo do Onestino Guimarães, sim, que é conhecido, né, pela sua luta contra a ditadura militar, e nós sofremos lá muitas invasões do campus da UNB pelas forças militares, né? Aí foi lá que o senhor casou, em Brasília? Eu casei em Brasília com uma geóloga, uma colega de turma. Hoje ela é minha ex-esposa, muito amiga, muito querida. E com ela eu tive 2 filhas. Nenhuma fez geologia. Uma é jornalista, outra é publicitária. O senhor não conseguiu encantá-las, né?
Até viajamos com elas para o campo, mas depois que elas viram o duro trabalho de campo, elas desistiram, acharam que jornalismo era mais interessante e publicidade era mais interessante. Mas eu tenho um incentivo aos jovens. A engenharia, ela é a base da economia nacional. Seja a engenharia da geologia, seja outro tipo de engenharia, a da construção civil, a mecânica, a elétrica, a química, a ambiental, todas elas, a sanitarista, todas elas são muito fortes do ponto de vista de construção da sociedade e do ponto de vista da construção da economia. Eu tenho agora me dedicado à economia ecológica. Sim, sim. Não é? Eu acho que é uma Você forma... pretende lançar um livro sobre economia? Eu vou lançar um livro sobre economia ecológica porque é uma visão diferente da economia tradicional e da ecologia tradicional. Não é só a economia ambiental que vai fazer a gente criar novos parâmetros para a humanidade, mas uma economia que una os parâmetros de ambiente e de... sociedade? Não, de matemática financeira. Sim. E também do social. Entendi. São parâmetros que você tem que colocar em 3 vertentes, num triângulo, para colocar pontos dentro desse triângulo que sejam empresas e projetos que tenham mobilidade, rivalidade, rentabilidade, dentro do que a humanidade espera de compatibilização do meio ambiente com o aproveitamento dos recursos naturais de forma sustentável. Aí, depois da UNB, o senhor foi para a carreira pública, privada? Bom, depois da UNB eu fui para o Departamento Nacional de Produção Mineral, depois para a iniciativa privada. Da iniciativa privada eu fui bater numa empresa que é a Metais de Minas Gerais S.A., que era de uma empresa de mineração do governo do estado de Minas Gerais, que era pública. E lá ela se transformou em Comig, Companhia de Mineradora de Minas Gerais, depois Codemig, sim. que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, e foi lá que eu fiz minha carreira como geólogo, procurando minérios de níquel, cobre, ouro, depois como agente público, não é? Caçador de ouros, na época da redemocratização do país, quando o Tancredo Neves ele foi candidato a governador de Minas Gerais, nós não o apoiávamos. Eu apoiava a candidatura da Sandra Starling, do PT. Mas, como o Tancredo ganhou, ele me convidou para fazer parte da comissão de transição. E aí eu entrei numa esfera pública, né, e cheguei a ser superintendente de política mineral do Estado e superintendente de política ambiental do Estado de Minas Gerais. Nossa, que legal. Foram anos interessantes de muita formação e de muita informação. Eu consegui ali ver o que é aproveitamento de minério e, ao mesmo tempo, defesa do meio ambiente e da vida, né? De lá, eu findei me mantendo nessa esfera pública, fui ser uma espécie de assessor parlamentar do CREA de Minas Gerais, fiquei no CONFEA também, dentro do CONFEA participei da equipe de formatação do Código de Ética, do sistema CONFEA-CREAS, né? E presidi a Federação Brasileira de Geólogos nesse tempo. Foi interessante também. Para os jovens é importante compreender que não é só a gente ter uma vida profissional linkada tão somente no dia a dia das nossas profissões, mas ter um associativismo, ter a capacidade de se abrir um pouco para conversar com os colegas e participar das entidades de classe. Isso é muito importante. São as entidades de classe que sustentam o sistema CONFEA-CREA. Sem elas, o sistema CONFEA-CREA não existiria. Então, cada engenheiro, seja lá de que modalidade for, cada agrônomo, tem que ter essa ideia na cabeça, de ser associativista, de
se integrar às atividades das entidades de classe. Acho que um grande exemplo é a OAB, porque A OAB, fez não há nada nesse país que não se faça sem ouvir a OAB. E não deveria haver nada nesse país Sim, concordo. que fosse feito Concordo. sem se ouvir o sistema Confeacrea. Na realidade, a economia brasileira ela passa por várias oscilações e a engenharia sempre depende dela. Nós passamos crises do petróleo no início dos anos 70, passamos por várias crises econômicas, por uma inflação muito alta no tempo do governo Sarney, por golpes os mais diversos, tanto econômicos quanto políticos. Tivemos a grande crise financeira de 2008, tivemos participações desenvolvimentistas de governo, como no tempo de Getúlio Vargas, no tempo de Juscelino Kubitschek, no tempo do Lula, que foram governos desenvolvimentistas, que trouxeram paz e que trouxeram prosperidade para o povo brasileiro. E agora nós vivemos uma crise decorrente de um golpe institucional e uma economia que está aí, se arrastando e necessitando de um novo período desenvolvimentista, um novo período que refaça a esperança dos brasileiros. O que falar para o engenheiro desempregado ou para o estudante que vai entrar nesse mercado louco? O que esperar da economia para o engenheiro, para esse mercado? Bom, é importante que primeiro que não se perca a esperança. Sim. Segundo, que as escolhas sejam bem feitas. Nós não podemos escolher as pessoas para governarem nosso país tão somente pela mídia, tão somente pelo discurso, pela retórica, mas pelo trajeto delas em função da solução dos problemas do país. Problemas políticos, problemas econômicos, problemas sociais. Depois, se dedicar completamente à sua profissão. Ler muito, estudar muito, não cair no canto da sereia de que vai ganhar dinheiro rapidamente como empreendedor, tão somente porque o empreendedorismo é uma coisa fácil de fazer. Não é. A aplicação do seu conhecimento à realidade, ela tem que ser feita com muita garra, com muito estudo e interagindo muito com os colegas, com o ambiente econômico, com as necessidades do país. É isso. O senhor chegou a ser presidente do CREA aqui do Ceará, não chegou? Eu presidi o CREA entre abril de 2016 e novembro de 2016. Como foi essa experiência? Boa. Os funcionários são excelentes, é um pessoal dedicado. Também está na casa do CREA, né? Que falar bem. Não é por isso. Se fosse o contrário, eu diria sem problema. Diria, não tenho papas na língua. Entendi. Mesmo porque eu não tenho idade mais de ficar adorando pílula de ninguém. Entendi. Mas os funcionários me ajudaram muito. Eu entrei e quando foi lá para setembro, eu vi que as finanças do CREA estavam mal. Nós tivemos que tomar decisões muito duras, não é? Elas foram muito bem compreendidas pelos próprios funcionários. E, felizmente, eu entreguei o CREA em novembro com a capacidade de se reerguer do ponto de vista financeiro e substituir o Vitor. O Vitor, quando voltou, conseguiu, junto ao Confer, algumas ajudas e nós conseguimos transpor 2016 com tranquilidade. O senhor tem pesquisa na parte de quartos, purificação de quartos? Quando eu cheguei aqui ao Ceará, eu cheguei com uma esperança de encontrar um Ceará voltado ao desenvolvimento econômico. Eu saí do governo Lula, onde eu dirigi o Departamento Nacional de Produção Mineral, em agosto de 2011. Sim. Eu tinha a opção de voltar para Minas, de ficar em Brasília, de ir para São Paulo, para o Rio, mas eu estava muito propenso
por questões familiares e por questões até de, eu diria, emocionais, Sim, sim. né, de voltar para o seio da minha terra, né, conhecer melhor a minha terra. Eu vivi tantos anos fora da minha terra que você sabe que todo cearense tem esse negócio de querer voltar para a terra, né? E foi a hora de voltar. Cheguei aqui, eu montei uma empresa, a GF Consultoria, que é voltada para inovação tecnológica. Procurei a FUNCAP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Eu fiz meu doutorado na Unicamp. Na realidade, eu tive uma carreira acadêmica, científica, também, Sim. além de política, de econômica. E a minha empresa se dedicou a fazer inovação tecnológica e eu achava que a energia solar no Ceará é uma coisa interessante. De fato é. Claro que é. E achava o seguinte, que a gente tinha que sair da terra até fazer aquilo que fosse um filme de fotovoltaico ou uma célula fotovoltaica. Claro que é uma ambição difícil de ser atingida, mas parti para Solonópolis e lá descobri um tipo de quartzo que se adapta a isso. Se você fizer o que a gente chama de lithium quenching, que é esquentar ele 1.200 graus centígrados e depois dar um choque térmico nele, ele faz uma reestruturação qualquer que permite a gente usar para fazer o silício grau metalúrgico e do silício grau metalúrgico a gente empregar a técnica até chegar ao silício grau solar. Entendi. Eu fiz isso aí, fiz um projeto, incubei no Nutec, junto com pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, que é o Ricardo Emílio, a Raquel Argonzi, o Silvio Veras, e tentei fazer a célula fotovoltaica a partir de silício grau metalúrgico. Mas fizemos um projeto relativamente barato, de 3 milhões de reais, mas não tendo esse dinheiro, nós procuramos quem quisesse investir nesse projeto, mas até agora nós não achamos. Mas quem sabe? Ainda está em aberto. Tá, sim. Uma outra coisa que nós fizemos, esse projeto foi junto ao Nutec. Outra coisa que nós fizemos foi um projeto de quartzo, mas esse é um projeto menor, 600 mil reais, junto com a CECITES, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para quartzo ser usado como paisagista. Entendi. Como paisagismo. Entendi. Como instrumento de paisagismo. Esse foi feito, concluímos, se transforma a cor do quartzo tão somente com mudanças de temperatura. Não é? Foi interessante. Já terminamos o projeto, o produto está aí desenvolvido, agora eu preciso passar esse know-how para uma empresa que queira realmente usar o quartzo de Solonópolis para fazer paisagismo. Um outro projeto eu consegui com a FUNCAP. Foi um projeto de 400 mil reais, um projeto interessante. Pegar feldspato daquela região também, de Solonópolis, e esse feldspato misturar com um pouco de lítio e também usar na indústria cerâmica uma inovação que era pegar esse feldspato para baixar custo de uso de energia na indústria cerâmica. Foram esses 3 projetos, né, que a GF tocou para frente e desenvolveu os produtos e que está aí à disposição das empresas que queiram comercializar esse produto. Mas hoje eu estou muito voltado para orientar pessoal de mestrado e pessoal de doutorado nessa área da ecologia econômica. Entendo. Não é? Para transmitir o conhecimento todo que isso. Exatamente. Se surgirem oportunidades na área de inovação tecnológica, eu vou aplicar princípios de ecologia econômica. Imagino. Né, nisso aí. Bom, é isso. O Ceará
é uma terra muito propícia à inovação tecnológica e é muito propícia também ao desenvolvimento da economia ecológica e da ecologia econômica. E eu pretendo dar novas ferramentas de medida disso. Não é? O que é um projeto bom do ponto de vista de economia ecológica, o que é uma empresa boa do ponto de vista de economia ecológica. Eu quero dar cursos sobre isso. Quero participar de equipes que pesquisem isso. Não é? Eu sei que existem cursos dentro da Universidade Federal do Ceará que podem ser aproveitados, incentivados, professores fantásticos que podem formar equipes para fortalecermos essa sociedade brasileira de economia ecológica. O senhor acredita que a gente tem um número até alto de estudantes que saem aqui do Ceará e vão estudar no ITA, no IME, na UNB, como o senhor foi. E aí, quando retornam, talvez não encontrem esse ambiente propício. Só acredita que é desbravador nesse sentido para poder criar um ambiente que possa permitir que o engenheiro formado pelo ITA, o IME, venha para o Ceará? Volte, na verdade, às suas origens e contribua para o desenvolvimento do nosso Estado? Eu seria muito arrogante em dizer que eu deveria puxar esse trem de carga. Mas eu quero ser uma ferramenta do motor desse trem de carga. Entendi. Quero me juntar com cearenses dispostos a evoluírem nesse pensamento aqui na Academia Cearense de Engenharia, no CREA, no Sindicato dos Engenheiros, né, na organização que você participa. A BIMEC. A BIMEC e outras organizações que são de associativismo profissional, para que a gente não tenha esse êxodo. Nós devemos concentrar no Ceará os nossos valores humanos, os nossos valores científicos, técnicos, para que realmente o Ceará dê um salto que possa ser comparável com o salto do Vale do Silício. É um sonho? Pode ser. O Ceará está num primeiro salto ainda muito preliminar, que é trazer a siderurgia para cá. Eu fui do Conselho de Administração da Aço Minas, uma siderúrgica lá de Ouro Branco, em Minas Gerais. Uma siderúrgica que se dispôs a fazer 10 milhões de toneladas de aço. A CSP aqui está começando com 2 milhões. Não é? Então, essa empresa da qual eu fui conselho de administração, ela veio para suprir o Brasil de trefilados. Não conseguiu. Conseguiu suprir o Brasil de tarugos, não é? E de barras, mas não do trefilado para a construção civil como ela se dispunha. Foi montada de forma a fazer isso pelo Estado brasileiro e depois teve que ser privatizada. Não é? Segurou a barra da Mendes Júnior muito tempo, vendendo aço subsidiado para a Mendes Júnior não fechar, e a Siderbras, evidentemente, colocando dinheiro nela. E eu não quero que isso aconteça no Ceará, eu quero que o Ceará tenha indústrias capacitadas, autossuficientes, bem planejadas, né? Investimentos produtivos nelas, gerando renda, empregos, impostos. Desenvolvimento. E é isso. E de ponta, que não fique só na siderurgia, claro, que não fique só na vinda de uma refinaria, mas que pense maior, que pense nos minerais de alta tecnologia, no hafnio, no lítio. Entendi. Não é?
no cádmio, enfim, naquilo que a humanidade vai usar no futuro. Eu sou do meio do meio ambiente, né? Do Conselho do Meio Ambiente aqui do Ceará. Eu sou do Conselho do Meio Ambiente no Ceará, do COEMA, e lá eu sou conselheiro suplente do SENGE, Sim. Sindicato dos Engenheiros. O meu titular, o meu conselheiro titular é o Bosco Moraes. Entendi. O Muito meio ambiente, geologia, economia ecológica. Na realidade, a minha queda para a economia, ela fatalmente se deu quando eu fui fazer a tese de doutorado. Quando eu fui fazer a tese de doutorado, era um período em que a União Soviética estava em debacle na produção de minério de ferro e tinha havido a queda do Muro de Berlim e a União Soviética estava se esfacelando e a China estava ascendendo do ponto de vista da produção de aço e do ponto de vista do crescimento econômico. O Brasil passando a ser muito chamado pela China para fornecer minério de ferro. E eu comecei a entrar em contato com Stefan Helmer, que era um pesquisador sueco, e visitei todas as minas de ferro do mundo, na época do meu doutorado. E com Stefan Helmer, nós pensamos numa coisa chamada projeção conjuntural da área de minério de ferro. E na minha tese eu cheguei a dizer que a Vale do Rio Doce, para não morrer naquela época, ela teria que ser um stakeholder que invadisse o mercado com uma quantidade imensa de minério de ferro, para não ser sufocada pela BHP e pela RTZ australianas, que estavam se juntando para matar a Vale. Entendi. E ela teria que comprar todas as empresas de ferro do Brasil. Bom, coloquei isso na tese, as pessoas não acreditavam muito, mas depois de 6 meses a Vale era dona de todas as empresas de ferro do Brasil. Entendi. Inclusive da Samarco, que deu aquele problema ambiental tremendo. Infelizmente. Agora. Infelizmente. Mas é isso. Os estudos, aí os jovens estudantes, eles têm que se vincular a pessoas, não é, que dizem respeito ao comando da economia. Não é? A gente não pode se fechar num casulo dentro da universidade e defender teses que tão somente vão para as gavetas. Essas teses elas têm que ser folheadas por empresários e por executivos de grandes empresas, pequenas empresas e médias empresas, para que realmente sejam suporte de pensamento, de conhecimento para a evolução, né, empresarial. Eu acho que uma forma desde da academia, desde da graduação, se envolver as entidades de classe, o próprio CREA Júnior tem essa possibilidade de estar se envolvendo. João César, a gente agradece a sua visita, a sua entrevista e deixa uma mensagem final para esse estudante, esse recém-formado que está nos ouvindo. Obrigado à ABMEC, né, um grande abraço ao presidente da ABMEC, o Ricardo Mendes. Isso. ABMEC Ceará, né? Isso. A minha mensagem é de otimismo. Não é? O Brasil já atravessou muitas crises. O presidente da República já se matou. Nós já tivemos aí revoluções, mais de 30 revoluções nesse país. Se você for contar na história do Brasil, você
desde Dom João VI para cá, a gente tem um Estado brasileiro complicado, que precisa de reforma, que nunca foi feito. E mesmo assim, a minha mensagem final é de otimismo, para que vocês tenham suas carreiras vinculadas a um Brasil que está sempre se remodelando, que está sempre, como vocês, crescendo, se instruindo e procurando paz e prosperidade. Muito obrigado. O SouEngenheiro.com agradece. Se você gostou desse vídeo, clique, compartilhe, curta nossa página. Até a próxima.